A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para gravar mais um vídeo de aprendizado bíblico, mais um ensinamento bíblico, ao qual nós vamos meditar lá em Marcos, no seu capítulo 6, no verso 14, que eu vou dizer sobre a morte de João Batista, o homem que batizou Jesus Cristo. Todos nós já conhecemos essa história, mas nós vamos entrar a fundo nesse estudo, porque o Senhor quer aumentar o nosso conhecimento da palavra. Então nós vamos meditar neste momento. Fique em espírito de oração, porque esta palavra ela vai falar ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos contar, no versículo 14 de Marcos 6, chegou isso aos ouvidos do rei Herodes. Somente até aqui. Eu quero falar para você quem era Herodes desse tempo. Existiu vários Herodes da Bíblia, e um deles foi o Herodes Tetrarca. O Herodes Tetrarca, que fala lá em Lucas 3,19, o qual tinha um nome distintivo de Antipas. Era o filho mais novo de Herodes e Maltace. Então ele era o filho de Maltace e de Herodes, e herdou as porções da Galiléia e da Pérea, pertencentes ao reino de seu pai. Nos evangelhos ele aparece com destaque principalmente por causa da sua participação no aprisionamento e execução de João Batista, Marcos 6, do 14 ao 28, bem por causa de seu breve encontro com Jesus, quando o Senhor lhe foi enviado por Pilatos para ser julgado, Lucas 23, 7. Então ele era o Herodes Tetrarca. A Bíblia vai nos contar que este homem, ele casou com a mulher do irmão dele. Vai dizer mais para frente, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. O povo dizia que João Batista ele tinha ressuscitado dos mortos e começou a falar o evangelho, começou a pregar coisas miraculosas, coisas grandiosas, né? E começaram a idolatrar João Batista. E outros diziam, é Elias. Ainda outros, é profeta como um dos profetas. Então eles falavam bem de João Batista, porque ele era um profeta. Mas estavam idolatrando, porque diziam que era Elias. E a Bíblia vai nos contar que Herodes ele tinha um pensamento diferente. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Então, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia vai nos contar, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. E a Bíblia vai nos contar, pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodes ele pegou a mulher do próprio irmão. E a Bíblia vai nos contar que esse irmão de Herodes está dizendo que ele era irmão dele. Casou-se com a filha do rei Nabateu, Aretas, mas divorciou-se dela a fim de casar-se com Herodias, esposa do seu meio-irmão Herodes Filipe, de conformidade com os evangelistas sinóticos. Nós estamos fazendo um estudo breve. Eu estou lendo a palavra e ao mesmo tempo eu estou lendo o dicionário da Bíblia. Nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. Herodes Herodes Filipe, era irmão do tetrarca Herodes. E os dois, a mulher dele se divorciaram e se casaram com ele, como está dizendo aqui. E a Bíblia vai nos contar, Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Herodias ele queria matar, essa mulher ela queria matar de todas as formas João Batista. Mas João Batista, ele pregava a verdade, por isso que Herodias tinha ódio. Herodes, ele tinha medo, na verdade, de João Batista, porque João Batista realmente é um profeta de Deus. E ele temia algo de Deus castigá-lo. E a Bíblia vai nos contar, Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia, porque Herodes temia João.
sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Então ele pensava o bem de João Batista. Por mais que colocaram ele no cárcere, João Batista, ele era justo, reto e santo diante dele, né? E ele ficava perplexo, ele ficava sem saber o que fazer quando Herodias ficava com ódio dele. E ele não podia fazer nada para fazer algum mal para João Batista, porque ele era de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignitários. A Bíblia vai nos contar que no aniversário de Herodes, ele chamou os militares, oficiais, os principais da Galileia, e deram um banquete aos seus dignitários. A Bíblia vai nos contar que nesse banquete entrou a filha de Herodias. E dançando, agradou Herodes e aos seus convivas, seus convidados. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Então Herodes fez um convite para a filha de Herodias. A filha de Herodias, ela agradou ao rei por estar dançando na frente dele. E ele pediu para ela pedir o que ela queria naquele momento. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Então ele fez uma proposta: você pode me pedir o que você quiser, que eu te darei. Até metade do meu reino eu te dou. Para a filha de Herodias. E olha como o inimigo é sujo. Como o inimigo ele joga seta na cabeça dos homens, das mulheres. Aquela menina, ela automaticamente foi pensando, e ela foi em direção a Herodias. E vai dizer: saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ou seja, ela não sabia o que ia pedir. Ela não soube ter uma resposta para aquela pergunta, para aquela proposta. Ela foi em direção à mãe dela, porque ela não sabia o que pediria. Então esta respondeu, Herodias, né? A cabeça de João Batista. Então o inimigo já entrou na cabeça da filha dela. E a mãe, usada por Satanás, Herodias, pediu a cabeça de João Batista. E ele não podia mais negar, porque ele já tinha jurado na frente de todo mundo que ia fazer o que ela pedisse. E no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Me dê sem demora. Ou seja, ela queria instantaneamente. Ela queria pra já. A maldade no coração daquela mulher estava cega por ódio. Então ela mandou a cabeça de João Batista na hora que entregasse na frente deles. E o rei Herodes, a Bíblia vai nos contar que ele entristeceu, o semblante caiu, ele ficou abatido com aquela situação, porque ele não podia mais voltar atrás da decisão que ele tomou. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Então não tinha como negar. Naquela época, se você jurasse algo, você tinha que cumprir. Você tem que cumprir naquilo que você jurou, porque estava testemunhas do lado dele. Ele não só jurou na frente dela, só para ela, não. Ele jurou na frente de todos os principais, todos os convidados, todos os dignitários dele. Então vai dizer: enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. E ele foi e o decapitou no cárcere. Aquele executor, ele estava indo em direção a João. E eu tenho a certeza, aleluia, que João estava preparado naquele momento. Eu tenho absoluta certeza de que João, ele estava com os braços abertos para receber Deus, para receber o Pai, porque ele tinha cumprido o chamado dele. João Batista, nós já pesquisamos nos últimos vídeos sobre a história de João Batista.
João Batista, ele cumpriu o chamado. E quando ele foi decapitado, a sua cabeça foi levada num prato. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem. E esta, por sua vez, a sua mãe. E os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. A entregou à jovem. Entregou a cabeça de João Batista para Herodias. Então, quando os discípulos ficaram sabendo, os discípulos dele, logo souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Meus amados, aprendemos nessa passagem que o ódio, ele gera até a morte. Olha o nível que Satanás usou aquela mulher de decapitar um homem de Deus. Tanto que até Herodes, que era o próprio rei, tinha medo. Mas por causa do trabalhar de Satanás, aquele homem foi decapitado. João Batista foi decapitado. Mas era tudo para se cumprir a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, mais para frente também vai dizer que essa tal Herodias, meus amados irmãos, eu estudei sobre um pouco dela. Vai dizer, a filha de Aristóbulo, filho de Herodes, o Grande, e de Mariame. Ela se casou primeiramente com o tio Herodes Filipe. Então ela se casou com Herodes Filipe, que era irmão de Herodes, o tetrarca, filho de Herodes, o Grande, e de uma segunda Mariame, e que não deve ser confundido com Filipe, o tetrarca. E pela segunda vez com seu tio Herodes Antipas, Herodes III. De seu primeiro marido, ela tinha uma filha, Salomé, que se casou com seu tio-avô Filipe, o tetrarca. A identidade da filha de Herodias, em Marcos 6,22, é incerta. Quando Antipas foi exilado, Herodias preferiu acompanhá-lo a aceitar a favor de Gaio. Estava disposto a mostrar a irmã de seu amigo Agripa. Então, Herodias, ela se divorciou de Filipe, Herodes, e se casou com o irmão dele. Então foi um adultério. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o casamento é um só um. Então o segundo é um adultério. Por isso que João Batista pregava, não é lícito você ter a sua irmã. Mesmo que ela está divorciada, mas ela deve ficar sozinha. Porque na palavra do Senhor vai dizer que quem se casa pela segunda vez está em adultério. O adultério, ele é necessariamente quando você larga do seu primeiro casamento, da sua primeira aliança. E muitas das vezes vai e fica em adultério com outras pessoas. Filipe, eles se separaram, Filipe e Herodias. Só que o irmão dele casou com ela. Então foi um adultério. E a Bíblia vai nos contar que essa mulher, ela tinha um coração ruim. Como vocês viram, decapitaram a João Batista por causa de João pregava a verdade. Então quando você prega a verdade, meus amados irmãos, você é perseguido. Perseguido até morte. Tanto que ele foi morto. Jesus chamava Herodes de raposa. E eu vou te explicar por quê. Ele andava como uma raposa. Porque a raposa, ela seja usualmente solitária. Herodes, ele era solitário. Era um homem que fazia banquetes. A raposa é um animal que anda sozinha e que come frutas, come uvas do campo. Herodes era assim. Herodes era solitário e fazia banquetes. Como ele fez esses banquetes aqui. Por isso que Jesus comparou ele com uma raposa. Porque a raposa é traiçoeira. Jesus, ele vai dizer lá em Lucas, no seu capítulo 13, verso 31. Naquela mesma noite, naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulse demônios e cure enfermos, e no terceiro dia terminarei. Esse mesmo Herodes, meus amados irmãos,
foi o mesmo Herodes que condenou a Jesus. Na verdade, não foi Herodes nem Pilatos que condenaram, foi o próprio povo. Mas Herodes julgou Jesus, né? Nós já sabemos a história e nós vamos deixar isso para o próximo estudo. Amém? Só quero deixar aqui para vocês entenderem mais sobre a história de Herodes. Existiram vários Herodes na Bíblia. Existiram muitos. E esse mesmo Herodes que decapitou a João Batista foi o mesmo Herodes que teve parte na condenação de Cristo. Então, meus amados irmãos, ficamos com esse estudo bíblico. Vamos meditar na palavra, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar conosco através da palavra dele. Amém? Que o Senhor, no nome de Jesus, te abençoe. Hoje, amanhã e sempre. Nós estaremos aqui orando pelas suas vidas e temos a certeza que o Senhor vai operar o milagre. Amém? Deus te abençoe. Hoje, amanhã e sempre. Deixe seu like, seu comentário. Se inscreve aqui no canal. Vamos expandir o reino de Deus. Porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar conosco cada vez mais. Amém? Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.